Olá pessoal, agora nós vamos fazer dois exemplos utilizando vetores. Os dois exemplos são lá do livro do Tipper, volume 1. Então, o que nosso primeiro exemplo fala? Um veleiro tem coordenadas iniciais, ele nos dá o vetor da coordenada inicial, e aí ele diz que depois de 2 minutos ele está numa outra posição e nos dá aqui, ó, as coordenadas finais. Então, quando nós observarmos aqui, nós vamos ver o quê? Que está em metro. Então, a gente já sabe que é o espaço e a gente tem o tempo, que são 2 minutos. Então, a gente tem a opção de deixar esse exercício nas unidades básicas do Sistema Internacional, que no nosso caso seria metros por segundo, ou nós podemos resolver, nós não teremos um resultado na unidade fundamental, né, lá do Sistema Internacional, mas não estaria errado também. Então, o que ele quer saber? Ele pede as componentes do vetor velocidade, aí ele quer o módulo do vetor velocidade e a direção desse vetor. Então, é exatamente o que a gente vai encontrar agora. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos nosso primeiro vetor, tá? Então, a gente tem o nosso vetor aqui, vamos chamar ele de S1. E vamos supor que o nosso veleiro está saindo desse ponto aqui, do final do nosso vetor. Então, quais são as coordenadas de S1? 100, direção X, e 200, direção Y. Aí, a gente tem um outro vetor final aqui, tá? E ele chegou aqui, ó, no final desse nosso vetor S2. Então, a gente tem... Vamos dizer que o nosso veleiro ele podia percorrer esse caminho aqui ou esse caminho. E aí, o que ele resolveu fazer? Quando ele chegou aqui, ele resolveu vir para esse ponto. Então, o que nós temos? Nós temos um vetor resultante aqui, tá? Temos aqui nosso vetor resultante saindo de S0, chegando até nosso SF. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que estar calculando esse vetor resultante. Então, velocidade média é igual a quê? ΔS sobre ΔT. Nós já sabemos que o nosso ΔT é um escalar. E nós temos aqui o valor do nosso escalar, que é o quê? 2 minutos. Então, a gente já sabe que aqui embaixo vai ser 2. Vamos calcular o ΔS. ΔS é igual a quê? S final menos S inicial. Vamos utilizar a anotação que a gente já estava usando, esqueçam disso. Então, nosso S final, que é o nosso S2, tem as coordenadas 120 na direção X e 210 na direção Y. Então, 120 direção X, 210 direção Y, menos nosso S0, que é 100 direção X mais 200 direção Y. Então, ΔS vai ser igual. Lembrando que nós só podemos realizar a operação direção X com direção X, direção Y com direção Y. 120 menos 100, direção X, mais 210 menos 200 na direção Y. Então, o nosso ΔS final vai ser igual a quem? 20 na direção X
e mais 10 na direção Y. Então, nossa velocidade média vai ser 20 na direção X, mais 10 na direção Y, dividido por 2. Então, velocidade média, ó, vou terminar aqui, é igual a... Tenho que dividir o meu escalar pela direção X, tenho que dividir o meu escalar também pela minha direção Y. Então, 20 por 2 vai dar 10 direção X, 10 por 2, 5 positivo para a direção Y. Então, o nosso vetor, ó, componentes do nosso vetor, a gente já tem os componentes aqui. Então, essa é uma resposta. E ele quer o quê? Módulo. Para a gente encontrar o módulo de um vetor, nós temos que fazer o quê? É a raiz quadrada das componentes do vetor ao quadrado. Então, da soma dos componentes do vetor ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, a gente vai ter o quê? Raiz de 125, que vai nos dar 11,2 o quê? É velocidade, metros por... Nesse caso, eu não transformei 2 minutos para segundos. Então, eu vou ter o quê? Metros por minuto. Ó, metros por minuto. Agora falta o quê? Falta a gente estar encontrando a nossa direção. Então, ele quer a direção desse vetor resultante. Se o meu S0 tá aqui, eu vou traçar o quê? Eu vou traçar uma linha que ela vai ser paralela aqui ao meu X, para mim tá conseguindo aqui o meu triângulo retângulo do meu deslocamento. Então, vamos tá passando ele para esse lado aqui. Eu fui do meu espaço inicial até o meu espaço final e eu tenho o quanto eu andei na direção X até, desde S0 até SF. Ó, eu saí de 100, então aqui seria 100, ó, aqui direção X, e aqui seria minha direção Y. A gente já sabe que isso aqui é igual a isso aqui, certo? Então, o que a gente fez na realidade? A gente transporta o valor até o eixo para que a gente possa estar realizando os cálculos. Então, eu sei que aqui é a minha direção Y. Então, é como se eu estivesse colocando o meu eixo aqui, ó. Quando eu vou marcar o meu valor em Y. Então, em X, saiu de 100, foi até X valendo 120. Eu sei que aqui é o meu ponto 120. O meu Y, aqui, ó, no inicial vale 200. Então, eu sei que no meu Y eu saí de 200 e cheguei até, ó, 210. Então, o que eu tiro daí? Eu sei que eu tenho 20 e que aqui vale 10. Se eu tenho um triângulo retângulo e tenho o meu cateto oposto, o meu cateto adjacente, há um ângulo que vai dar a minha direção, o que eu faço? Uso tangente, tá? Esse aqui é meu ângulo θ. Cateto oposto 10 sobre cateto adjacente, que é 20, vai ser igual a 0,5. Se eu for lá na minha calculadora e usar arctangente de 0,5, eu vou estar tendo o valor da minha direção, que é o ângulo, 26,56. Então, ó, se eu tivesse nesse ponto aqui e quisesse saber onde meu veleiro estivesse, alguém ia dizer para mim o quê?
que o meu veleiro está a 11,2 metros por minuto, seria a velocidade dele. Então, ele foi a velocidade de 11,2 metros por minuto, mas em qual direção? Nessa direção aqui. Então, se eu pegasse o meu veleiro e fosse nessa velocidade a essa direção, eu já ia traçar lá o meu segmento de reta, para que eu pudesse contar como se aqui fosse o meu 0 grau. Ia subir o quê? Ia estar subindo 26,56 graus e ia andar durante 2 minutos a minha velocidade de 11,2 metros por minuto. Eu ia estar conseguindo chegar exatamente onde esse veleiro estava. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa operação, é só olhar na aula de vetor 1.